Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que Deus abençoe você grandemente nesse dia. Estamos aqui na visão do meio-dia, trazendo para você uma palavra especial para que Deus possa estar te abençoando. E essa semana estou falando algo muito importante. Estou falando sobre Apocalipse capítulo 20. Fala sobre o julgamento de Deus e o milênio, que são os 1000 anos de paz que Deus dará para o povo de Israel aqui na terra. Só que você precisa entender que Deus aqui, Ele vai abrir os céus e Ele vai revelar para mim e para você sobre o julgamento que acontecerá. E quando você compreende os céus, compreende a justiça de Deus, você começa a entender e a ter fé que existe um Deus que é o justo juiz. No livro de Lucas, capítulo 18, Jesus ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca desfalecer. Ele fala de uma viúva que estava passando por injustiça aqui nessa terra. E havia um injusto juiz. O que Deus está falando é que nessa terra há muitas injustiças. Nessa terra, todos os dias, nesta hora, neste momento, talvez você que está aí me vendo, você esteja passando por um momento desse, um momento de injustiça na tua vida, que você não consegue compreender. Nós vemos isso acontecer todos os dias aqui nessa terra. O juiz dessa terra, ele é injusto. As coisas aqui dessa terra são injustas. Você não pode perder a sua fé por causa disso. Por quê, pastor? Porque existe um justo juiz. Quando Jesus está contando a parábola em Lucas 18, ele vai dizer que esta viúva, todos os dias, ela batia na porta desse injusto juiz e ele não julgava a tua causa. Mas um dia, esse juiz, ele é incomodado com a oração daquela mulher. Jesus está falando sobre a oração da fé. Romanos capítulo 5, Paulo diz que nós somos justificados pela fé. E quando nós somos justificados pela fé, nós temos a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a maneira que Deus faz justiça aqui nessa terra é através da fé. Quando você compreende que as suas orações, quando você compreende que a sua fé, ela vai trazer para você a justiça de Deus, através da graça e da justificação de Deus pela fé, você começa, meu irmão, a entender o processo da justiça de Deus sobre a tua vida. Nunca perca a esperança, nunca perca a fé. Você pode estar passando hoje por um dos piores momentos da sua vida, mas existe um Deus que é justo. E quando Jesus está falando, ele diz assim, olha, e Deus não fará justiça aos teus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio. É nesse ponto que eu quero chegar com você hoje. É isso que eu quero falar com você. Às vezes parece que Deus não está te ouvindo. Às vezes parece que Deus não está respondendo às tuas orações. Mas você precisa entender que a justiça de Deus, ela acontece primeiro no mundo espiritual. No Salmos 40, o salmista, ele escreve assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele me ouviu e se inclinou para mim, e me tirou de um lago de lodo terrível, e colocou os meus pés sobre a rocha. A paciência, ela vai gerar na sua vida experiências com Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Paulo, ele vai dizer que nós gloriamos até mesmo nas tribulações, porque a tribulação, ela contribui e ela gera em nós a esperança. E ele diz que a esperança vai gerar nas nossas vidas experiência. E a experiência nas nossas vidas, ela vai trazer os testemunhos de Deus sobre nós. É essa palavra que você precisa entender. Quando você confia em Deus,
Quando você crê em Deus, que Ele é o justo juiz, e que nós temos, como João disse, um advogado no céu, que se chama Jesus Cristo, Ele julga toda a nossa causa. Não se preocupe, talvez você está passando por um momento na sua vida que está difícil até mesmo de orar, até mesmo de clamar. Não se preocupe, a Bíblia nos diz no livro de Romanos que nós não sabemos nem orar, nós não sabemos nem pedir como convém, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia vai dizer que aquele que sonda o coração e sabe qual é a intenção do Espírito, e segundo a Deus, intercede por nós. Ou seja, tem coisas, tem causas na nossa vida, na sua vida, na minha vida, que às vezes foge do controle. Tem coisas que nós não sabemos como orar. Nós muitas vezes passamos por lutas, tribulações que fogem do nosso alcance. O nosso adversário, Satanás, todos os dias, a palavra de Deus diz que ele vem acusar nós. Mas a palavra também diz, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando você não sabe nem orar, quando você não sabe nem pedir, a Bíblia diz que o Espírito Santo, nesta hora, você deve somente confiar no Espírito Santo, no Espírito de Deus, aquele que sonda a mente e o coração. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando por algo, injustiça na tua vida, saiba que Deus conhece a tua mente e o teu coração. Ele sabe a intenção do teu espírito. E é segundo isso que ele vai interceder por Deus. Por isso que é importante você ter uma vida íntegra com Deus. É importante você ser sincero com Deus. A Bíblia diz que aquela viúva de Lucas capítulo 18, ela foi abençoada por Deus. Só que no último versículo Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. É a fé que faz com que a justiça de Deus aconteça. Quando Deus chega, ele encontra fé na sua vida, você pode ter certeza que a justiça de Deus, ela vai ser feita. Os ataques de Satanás, quando ele ataca simplesmente para uma coisa. Ele quer destruir dentro de você a tua esperança. Ele quer destruir dentro de você a tua fé. Quando você crê que Deus é um Deus que cumpre as tuas promessas, inclusive você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem uma promessa na tua vida, como teve na vida de Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão, ele acreditou, ele creu em Deus contra a esperança. A esperança, ou seja, ele não tinha muita esperança. A esperança estava contra ele, mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. E Deus depositou, imputou na conta dele um crédito que se chama justiça. É isso que você precisa entender. As promessas de Deus, ela exige de você que você, meu irmão, tenha fé. Fé até mesmo quando você estiver passando a pior tribulação da tua vida. Existe um Deus que age, que trabalha através da fé. E esse acontecimento, existe um tribunal de Deus. Nós lemos em Apocalipse capítulo 20 que Satanás, ele foi julgado por 1000 anos e houve paz na terra. Só que a Bíblia vai dizer que logo depois ele é solto para enganar as nações. Só que a Bíblia diz que Deus faz descer fogo dos céus e consumir todos eles. Ou seja, Deus está sempre lutando por nós. É isso que Apocalipse capítulo 20 vai falar para nós. Que existe uma batalha espiritual acontecendo a todos os momentos. E é isso que você precisa entender. Se você ficar preso nas injustiças dessa terra, você vai parar de orar. Se você ficar preso às injustiças aqui, o diabo vai matar a fé de você. E quando ele mata a sua fé, a tua esperança, você não ora mais. Ou seja, ou a tua oração é uma oração que muitas das vezes não tem fé. Mas quando você crê na justiça de Deus, como aquela viúva acreditou, quando Jesus fala de uma viúva, fala de alguém que teve uma perca. Então você está perdendo a sua fé, a tua esperança, a tua família, perdendo a tua saúde. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Em Apocalipse capítulo 20, durante essa semana eu vou falar sobre isso, fala de livros. Quando abriram-se os livros e as pessoas foram julgadas por livros, plural,
e o livro da vida. Você precisa entender que esses livros e o livro da vida, eles estão diante de nós hoje. Está tudo escrito. Deus deixou tudo determinado. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Aproveita para que você possa entender o que está escrito nesses livros. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer que Deus faça justiça na tua vida, ore para que o que está escrito nos livros, na palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer mais nele. O diabo quer tirar os teus olhos dos livros, que vai trazer na sua vida o julgamento de Deus e as vitórias de Deus sobre a tua vida. Creia nisso, tome posse disso. Eu quero fazer uma oração por você agora, nesta hora, pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. E eu creio no Deus que faz justiça. Ele vai te abençoar. Tenha paciência, espera em Deus, que você ainda o louvará. Fecha teus olhos. Pai, eu agora neste momento oro por essas vidas, aonde elas estiverem, num presídio, num hospital. Senhor, talvez essa vida, Senhor, está precisando de um milagre, de uma justiça do Senhor agora. Esta mãe que chora, essa viúva que teve uma perca, essa pessoa que está perdendo tudo na vida dela. Ó Senhor, é através do Teu Espírito Santo, o Espírito da fé, eu oro para que o Senhor faça justiça, cure, liberte esta vida agora. Eu profetizo agora, ó Deus, o milagre sobre esta vida, ó Deus, em Teu nome, Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã voltarei para falar mais sobre a justiça de Deus. Sendo justificado pela fé, temos paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz dele esteja sobre a tua vida nesse dia. Que Deus te abençoe.